De 2017 para 2018 houve uma estabilização na demanda, né? Isso aparentemente poderia significar uma retomada uma recuperação, né, da demanda perdida, mas isso não aconteceu, porque já no primeiro semestre, ou no primeiro ano, considerando abril de 2018 e 2019, houve uma queda de 4,3%, que representa esses 12 milhões e meio de passageiros a menos. Quer dizer, continuamos em queda, no nível de queda, e não sabemos onde vamos parar. Na verdade, nós fizemos nesse ano, 2018 para 2019, 3 projetos. Um BRT em Niterói, uma faixa exclusiva em Niterói e uma faixa exclusiva em Curitiba, e só. Nós temos 248 projetos engavetados, paralisados. Aí em todas as linhas, em todas as atividades, né? Estamos falando de BRT, de corredores e de faixas seletivas. Estão totalmente paralisados. E a razão é exatamente aquela que a gente falou: os municípios não têm capacidade de endividamento. E o recurso que está colocado é recurso de financiamento, né? É recurso do FGTS, precisa ser pago. E o município não pode se endividar. Então, alguns municípios tomaram esses recursos inicialmente e depois não deram conta de continuar bancando a amortização desses recursos já recebidos. Esse é o problema. Então as obras estão paralisadas. A má aplicação, né, dos recursos públicos é que é a tônica nisso. Se você for olhar a cidade de Cuiabá, tinha um belo projeto lá nos anos 2009, 2008, 2009, que era a construção de um corredor de BRT com previsão orçamentária de 600 milhões de reais para a construção desse corredor de BRT. Por uma questão política, alteraram o projeto, tinha um projeto executivo desse corredor de BRT. Ele foi abandonado para um papel colorido, vamos dizer assim, um PowerPoint de um VLT que já custou quase 2 bilhões de reais e está nascendo mato lá no leito desse trajeto, e os trens que foram comprados estão encaixotados também, crescendo mato ao lado. Então, assim, a má aplicação dos recursos públicos tem sido uma tônica no Brasil, né? É como foi falado aqui, os projetos não têm continuidade, né? Vem um governo e começa outro e não há continuidade de projetos. Então perde-se tempo, joga-se dinheiro fora para começar um projeto novo. Isso é que tem atrapalhado muito o nosso setor. Eu acredito que seja decisão de governo, despreparo dos órgãos de gerência locais. A gente sabe que os municípios não têm pessoal qualificado para organizar suas redes de transporte. Isso é uma realidade. E a gente não precisa ir muito longe, não. Capitais aí, vamos dizer assim, de expressão, não tem uma estrutura técnica adequada para poder adequar e racionalizar suas redes de transporte. Então, por falta mesmo de capacitação de pessoal. Isso se perdeu no Brasil, né? A verdade é que a gente já teve um organismo federal que cuidava da capacitação, né? Era o GEIPOT, a própria EBTU, que tinham recursos do orçamento federal para investimentos nessa área. Eles davam assistência aos municípios, ajudaram a organizar as secretarias de transporte, os departamentos municipais de transporte naquela época, e isso se perdeu depois da Constituição de 88, com a extinção, né, da EBTU, a atribuição que passou para os municípios de organizar o serviço de transporte. Antes quem estabelecia as políticas públicas de transporte era a União.
E isso passou para os municípios que são despreparados, que têm menos recursos e, portanto, a gente perdeu aí o time da história dos investimentos, né? Nós ficamos aí mais de 20 anos sem qualquer investimento na área pública. A idade média da frota hoje está em torno de 5 anos e 10 meses. É a maior idade média da série histórica desde 1994. É a frota mais velha que tem hoje circulando no Brasil, é a atual, medida por isso. Significa, a idade de 5 anos e 10 meses, significa que nós temos veículos aí com mais de 11 anos circulando, quando a maioria desses veículos convencionais, a depreciação do bem é feita em 7 anos. Portanto, você tem aí uma frota envelhecida, com custos mais elevados de manutenção e certamente com quebras mais frequentes e, portanto, um atendimento pior, menos regular, né, para os usuários do sistema. Eu diria que as cidades que ainda têm capacidade de investimento hoje se resume a 2 capitais, especificamente São Paulo e Brasília. Por quê? Ambas têm subsídio alto. Aqui em Brasília, 50% do custo do transporte é bancado pelo Estado. Em São Paulo, 30% do custo do transporte é pago com orçamento do município. 3 bilhões de reais que o município retira do orçamento para manutenção das redes. E Curitiba, que sempre teve uma rede de transporte muito bem racionalizada e bem cuidada, e que tem tido agora nos últimos anos, eu diria que a cidade assim, que a gente pode dizer que está em recuperação seria Curitiba, por força de uma mudança na política municipal, onde há um entendimento e um compromisso dos empresários e do próprio poder público de melhorar a qualidade do serviço.